Diz uma coisa para mim. Como que você age quando as coisas não saíram exatamente da maneira que você imaginou? De que maneira você age quando as coisas fugiram do seu controle ou aconteceram de maneira esperada? Como que você age, de que maneira você age no momento de uma dificuldade, numa situação que você não esperava, de um problema, de uma emoção? Você age com mais calma, com mais tranquilidade, com mais leveza, com equilíbrio, com centramento? Ou ao contrário, age muitas vezes de maneiras que depois quando esfria, quando a coisa esfria, digamos assim, você fica pensando assim, puxa, não deveria ter agido dessa maneira? Ou às vezes você pensa assim, ó, puxa, deixei a emoção sobressair a razão. Ou até muitas vezes fala ou defere palavras às pessoas que às vezes machuca, magoa, ou até uma pessoa que você ama, que você gosta muito e depois, quando esfria, você pensa assim, puxa, não deveria ter agido dessa maneira, não deveria ter falado isso. Muitas vezes até se arrepende da maneira que agiu ou do que falou. E agora o mais importante, você tem consciência se você mais age diante de uma situação ou mais reage diante de uma situação? Você mais ou você pode se perguntar assim, Fabiano, qual a diferença de reagir diante de uma situação ou agir diante de uma situação? Então, para você perceber, nós seres humanos, e talvez você não tenha consciência disso, mas nós somos mais seres reativos ou mais a gente reage diante de uma situação, principalmente quanto mais alta a emoção, muitas vezes mais a gente reage do que a gente age, do que a gente tem controle de que maneira a gente age, tá? Então assim, para você entender melhor, tá? Até tem uma frase, e faz muito sentido, que diz assim, ó, que 10% é o que nos acontece e 90% é como a gente age diante do que acontece, ou o que a gente faz com aquilo que nos acontece. Isso faz muito sentido, tá? Então assim, ó, hoje se fala muito de expansão de consciência, de despertar da consciência. O que é a expansão de consciência e o despertar da consciência? Principalmente você começar a ter consciência primeiro de quem verdadeiramente você é. Ter consciência de quem você é. Tá? E o segundo é ter consciência, aliás, o próximo passo, digamos assim, ter consciência de como você age e reage, seus comportamentos, as suas emoções, as suas atitudes, enfim, são processos do despertar, são o processo de expansão da consciência. Primeiro é você ter consciência de quem você é e depois ter consciência de que maneira você age. E assim, ó, e o ser humano age muito de maneira automática. Ou seja, tem ali comportamentos e emoções muitas vezes pré-estabelecidos e tão enraizados que quando acontece uma situação a pessoa age ou reage daquela maneira e nem se dá conta que ela tem um padrão de comportamento muito forte em determinada situação, tá? Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Para que você possa se perceber, já começar a refletir sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, principalmente, sobre as suas emoções e os seus comportamentos e principalmente a maneira que você age quando as coisas não saem do seu não sai da maneira que você planejou, tá? Se você tem consciência, que é o agir? O agir é quando você tem consciência do que você está fazendo. Você escolheu agir daquela maneira. Não é uma reação. Reação é um padrão, é um comportamento que está enraizado ali, está codificado, é uma crença, é uma coisa que sempre quando acontece aquilo você age daquela maneira. E você está condicionado, é um padrão condicionado você agir daquela maneira. Tá? Reagir, aliás. E o agir é não. Mesmo eu sentindo isso, mesmo eu tendo essa emoção, eu escolho agir dessa maneira. Não sei se faz sentido para você. Então, eu vou dar um exemplo melhor aqui, ó, tá? Essa semana, hoje é terça-feira, tá? Não sei que dia você está assistindo esse vídeo. Hoje é terça-feira, 26 de julho de 2022. Eu não sou muito de datar o vídeo, mas está datado esse, tá? Então, ontem eu me preparei o dia todo para fazer uma aula, tá? Que era a minha primeira aula do lançamento de uma mentoria
enfim, testei equipamento, testei as plataformas, testei o programa que eu estava usando, testei câmera, testei tudo e estava tudo funcionando redondinho, tá? Essa aula era às 19h30. Quando eu comecei a aula ali, comecei uns minutos antes, parece que tudo falhou. Começou a trancar, começou a ter problemas, né? O programa não rodou, enfim, não consegui fazer a aula. E aí fui gravar a aula, para lançar a aula gravada, e aí gravei a aula. Quando eu fui olhar essa aula gravada, o som e a imagem não saíram também, não equalizou ali, né? Não teve sintonia. Tranquilo? Então isso foi o que me aconteceu. Tá? E assim, sempre quando eu vou gravar uma aula, eu tenho 3 meninas, é minha esposa, tá? Uma já não mora mais comigo, é casada, e 2 pequenininhas. Como eu gravo aqui na minha sala, elas saem, vão pro quarto, vão tomar banho, vão se arrumar, enfim, quando eu gravo a aula, e 9 horas elas descem, tá? Para jantar. E assim, ó, imagina quando as coisas não saem da maneira que você planejou, ou da maneira que você gostaria que saísse, tá? Como fica o estado emocional, o estado interno? Fica abalado, fica afetado. Você sai um pouco ali do seu estado emocional. Ah, Fabiano, mas você trabalha com inteligência emocional, você trabalha com comportamentos, você está há anos já nesse caminho do desenvolvimento. Como que você fica abalado emocionalmente? Então, assim, para você entender, ó, sempre vai acontecer isso. Sempre não, tá? Não seria a palavra, mas é natural acontecer isso, porque eu não vou deixar. E quando você começar no seu processo de evolução, você também não vai deixar de sentir as emoções. Até pelo contrário, pode ser que você sinta mais intenso ainda as emoções. Então, falando de inteligência emocional, tá? O segundo pilar da inteligência emocional, que são 5, tá? O primeiro é conhecer as suas emoções, tá? E o segundo é controlar as suas emoções. E muitas pessoas às vezes confundem isso. Ah, Fabiano, controlar as emoções eu não vou sentir mais medo, eu não vou sentir mais raiva, eu não vou sentir mais tristeza. Não, pelo contrário. Você vai escolher como você vai agir quando essas emoções se apresentarem. Porque elas vão se apresentar. Não tem como não se apresentar. São as emoções naturais de cada ser humano. Se elas não se apresentarem é porque você bloqueou em determinado momento da vida, e isso também não é saudável, tá? Então o controle das emoções é você escolher como você age quando uma emoção se apresenta, tá? Não ser controlado pela emoção, e sim controlar, escolher como agir na emoção, tranquilo? Então assim, mais um aprendizado para a gente encerrar esse vídeo aqui. Agradeço por você ter ficado até aqui, espero que tenha ajudado esse vídeo para você. Se fez sentido, curte aí, e se inscreve no canal se você não é inscrito, e compartilha também com outras pessoas esse vídeo, tá? Então, o último aprendizado, assim, ó, independente do que aconteceu na sua vida, se foi bom ou ruim, positivo ou negativo, que são significados, tá? E você olhar para o fato que aconteceu e você se perguntar: isso é uma grande oportunidade de eu aprender o quê? Tá? Por quê? Porque isso primeiro te tira do vitimismo, do coitadismo. Ah, aconteceu isso comigo, Isso te tira. Sai da posição de vítima, sai da posição de coitadismo e pega o aprendizado. Essa é uma grande oportunidade de eu aprender o quê? Se você perceber, sempre traz um aprendizado. Agora é sempre mesmo. Tem um aprendizado por trás, é uma grande oportunidade de aprender algo, e muitas vezes é a maneira que o universo está querendo te mostrar algo, e muitas vezes a gente teima em não olhar para isso, e as coisas vão se repetindo, acontecendo, e a gente não pega o aprendizado. Enquanto não pegar o aprendizado e passar por essa fase, como se fosse um videogame, digamos assim, fazendo um exemplo, essa mesma situação que muitas vezes é repetida na nossa vida acaba acontecendo, tá? Às vezes é a mesma mensagem, mas a situação acaba se apresentando de maneiras diferentes, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Gratidão por ter me escutado e até o próximo. Tchau, tchau!